Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, questão 97, do caderno amarelo. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte destes sólidos, ou seja, da maior parte dos sólidos? Então, gente, coloquei aqui o título com cor vermelha, porque não consta naquela lista ali, tá? Mas eu quero revisar todas as etapas com vocês. Então, a captação de água, ela envolve uma estação de bombeamento, ou então um poço tubular, né? E essa água vai ser retirada, e ao ser retirada, passa por um sistema de grades para tirar cadeira, sacola, garrafa PET, sofá e outras coisas que podem, galho de árvore, lixo humano, certo? Então tem um sistema de grades ali que vai começar a limpar a água. Depois, na adução, a água é enviada para a estação de tratamento através, né, por meio de bombas, tá? Em alguns locais em que a estação de tratamento fica mais embaixo da onde a água é colocada, então se usa a gravidade para levar a água para o local correto. Vamos para a próxima etapa, então. Então, essa etapa tem lá, né? Está em preto aqui, é coagulação. Então, se adiciona na água agentes coagulantes, tá? Então, eu coloquei alguns aqui. Sulfato de alumínio é o mais barato, o mais comum e o mais conhecido. Então, é o mais usado, tá? Tem o policloreto de alumínio, o cloreto férrico também, e o sulfato férrico também é usado, tá? Então, vai servir para aglutinar as partículas menores, elas vão ficar maiores, mais pesadas e vão para o fundo, certo? Esse é o objetivo da coagulação. Coagulação é coagular, quer dizer, unir partes menores numa parte maior. Então, nós temos aqui o efluente bruto, tá? Com partículas aparentemente uniformes. Quando se coloca o agente coagulante, então as partículas se atraem, certo? E aí, a etapa posterior, a floculação, então, as partículas se agrupam. Pode ver que nós encontramos grumos já agrupados aqui. A água começa a ficar limpa, né? E por meio de gravidade ela se deposita no fundo. O sulfato de alumínio, mais conhecido, né? Quando ele entra em contato com a água, ele vai formar hidróxido de alumínio, que é uma espécie de gelatina. Essa gelatina, então, vai aglutinar, né, as partículas que estão em suspensão, certo? Então, esse composto aí tem três regiões parciais positivas. Essas regiões positivas vão atrair, né, eletricamente as partículas que estão em suspensão, e aí vai formar aqueles grumos, e esses grumos, então, vão ficar pesados e vão para o fundo da água, certo? A próxima etapa, então, está em vermelho, não consta lá naquela lista, mas essa etapa de floculação ocorre junto com a coagulação, tá? Bom, o que ocorre, e é bom a gente ressaltar, que na realidade eu não posso parar um tanque em função, porque a demanda de água ela vai continuar entrando por aqui, certo? Então, enquanto os agentes coagulantes vão agindo aqui, certo? Essa água aqui passa de um tanque para outro e aqui é que vai ocorrer a floculação. Então, na floculação, as sujeiras vão fazer aquilo que a gente tinha comentado, né? Vão começar a formar flocos maiores, esses flocos vão ficar pesados e vão para o fundo. Ou executada a floculação, certo? Tem que liberar esse tanque, e aí ele vem para esse tanque aqui, chamado de tanque de sedimentação. E aqui vai ficar um lodo no fundo do tanque dessa água residual, certo? Então, a parte de floculação, ela, de uma certa forma, ela ocorre junto com a coagulação. Aqui, então, eu coloco os agentes coagulantes, eles vão entrar em ação, certo? E à medida, então, que as partículas menores vão ficando unidas, certo? Vão formar esses grumos, como eu tinha falado, né? E eles vão ficando pesados e vão para o fundo, tá? Então, as partículas são desestabilizadas aqui nessa água residual e vão ficar no fundo formando um lodo. É importante frisar aqui, tá? Que a etapa de sedimentação, tá? Ela é separada da etapa de floculação. Como eu disse para vocês, os tanques não podem parar o seu trajeto. Então, isso aqui tem um tempo para acontecer, isso aqui tem um tempo para acontecer, a água encaminhada, depois nós temos a sedimentação. A próxima etapa, então, é a decantação, sedimentação. Então, toda a sujeira suspensa vai ficar no fundo. A gente adiantou, né?
algumas coisas nas lâminas anteriores, mas vai acabar afundando, vai formar o lodo residual no fundo dos tanques. Bom, agora eu vou ter que separar a água, sem a maior parte da sujeira, do lodo. Então, observem aqui, olha só, observem aqui o que está acontecendo nessa parte aqui, ó, de decantação, sedimentação, certo? A água, ela veio, né, ela veio com toda a sujeira, com todo o material, veio turva, certo? O lodo ele depositou no fundo, está depositado aqui no fundo. Esse lodo todo vai sair por um lugar e a água quase limpa, né, ainda precisa passar por algumas etapas, mas a água já no processo de limpeza maior vai sair por outro. A pergunta que eu faço, olhando para esse esquema para vocês é, onde está saindo a maior parte dos sólidos? Onde está saindo a maior parte da sujeira? Então, está saindo pela decantação. Então, tinha uma coisa que as escolas faziam, que era muito interessante, era visitar as estações de tratamento de água. Quem visitou uma estação de tratamento de água vai acertar essa questão. A decantação não é só decantar. Eu não posso deixar tudo depositado aqui, porque senão, ao final do dia, o lodo vai estar lá em cima do meu tanque. Eu tenho que retirar o lodo do fundo. Então é decantação, a decantação é jogar o lodo do fundo, por um encanamento ou outras atividades. Tem um removedor de lodo, tá? Uma empresa, até estava olhando um pouco antes desse vídeo aqui, uma empresa que vende lá uma máquina para retirar o lodo de uma forma muito eficiente, certo? Então, é assim que funciona a decantação. Vamos ver as próximas etapas. Muitos alunos ficaram na dúvida com relação à decantação e à filtragem. Mas, observem, se a gente dividir aqui em 3/3, tá? Então, 1/3 bem limpo em cima, outro terço mais ou menos limpo aqui, e o lodo embaixo. Então, 1/3 da água é lodo, aqui, só por esse esquema aqui. Então, realmente, puxa vida, aqui na decantação é que ocorre a limpeza. A filtragem é para garantir que algum floco que não saiu, que ficou ali, que ficou separado, que não formou o grumo, certo? Vai ser filtrado. Então, vai ser utilizado aqui, deixa eu pegar o marca-texto, ó, areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão ativado. Tá? Nas feiras de ciências, normalmente se faz esse filtro aqui, depois da decantação, né? Aquele material, quem lembra aí das feiras de ciências, se faz um negócio de decantação, depois faz um outro de filtragem, certo? Se fizer um trabalho bom já, dá até para beber aquela água que foi feita lá na feira de ciências, que foi limpa lá na feira de ciências, tá? Então, o carvão ativado aqui ele é apolar, ele vai se unir com compostos apolares, cosméticos que foram depositados na água, alguns remédios, alguma coisa assim, ele é perfurado, então vai atrair tudo. E também o carvão ativado ali tem um papel de melhorar o odor da água. Certo, gente? Então, a filtragem, como a gente está vendo, vai pegar uma parcelinha muito pequena dos resíduos. Não tem nem comparação com a decantação e, sinceramente, eu não entendi a dúvida. Vamos adiante, então. Pós-alcalinização. Bom, essa etapa, então, visa corrigir o pH da água. Se usa um pH-ômetro para medir o pH e, normalmente, se usa cal virgem para fazer essa correção. Em alguns mananciais de água com distorções do pH, existe um processo de pré-alcalinização, tá? Antes dos tratamentos que nós vimos aí. A desinfecção, normalmente se usa hipoclorito de sódio ou ozônio para fazer a desinfecção, bactérias, vírus e outros micro-organismos. E a fluoridação é a adição de fluoreto de sódio na água, né? E o flúor, o objetivo do flúor na água é diminuir as cáries da população, é evitar as cáries na população, certo? Então, por tudo que nós vimos e falamos, né, a resposta é decantação, que retira quase 100% dos sólidos na água, ok? Obrigado pela sua atenção, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, deixe o seu like, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!